Calcule os limites indicados. Então no item A nós temos limite, quando x tende a infinito, de 2x ao quadrado mais 15 dividido por x mais 1. Vamos então agora aplicar a substituição direta no limite, certo? No lugar de x, vamos aplicar infinito. Então nós vamos ter 2 que multiplica x ao quadrado, que fica infinito ao quadrado, mais 15 dividido por x, que é infinito, mais 1. Infinito ao quadrado dá infinito. 2 vezes infinito também dá infinito. Então fica infinito mais 15. E embaixo também vou copiar infinito mais 1. Infinito mais 15 resulta em infinito. E infinito mais 1 também resulta em infinito. E isso daqui é uma indeterminação, né? Nós não conseguimos determinar essa divisão. Então a gente vai ter que manipular essa função de modo a determinar o limite, tá bom? E geralmente, né, boa parte dos limites que tendem ao infinito ou menos infinito, a gente consegue resolver colocando, né, alguns termos de x em evidência, né? Um x ao quadrado ou um x ao cubo, depende, né, do polinômio depende do polinômio, né, que está na função, tá bom? Esse caso, né, eu falo que geralmente a gente pode colocar em evidência para funções desse tipo, né, cuja é um quociente de polinômios, tá? Mas existem funções trigonométricas que vão para infinito, tá bom? Daí é um caso mais delicado. Eu estou me remetendo a funções desse tipo aqui, né, que é um quociente cujo numerador e o denominador são polinômios, tá bom? Então nesse caso aqui, para a gente fugir da indeterminação, nós podemos colocar x em evidência, tá bom? Então colocando x em evidência, nós vamos ter no numerador x em evidência, nós ficamos então com 2x, porque x vezes 2x volta no 2x quadrado. E aqui vai ficar 15 dividido por x, porque quando você multiplica por x, você volta no 15, certo? Dividido, colocando x em evidência também, nós vamos ter x dividido por x, fica 1, mais 1 dividido por x. Se você multiplicar, você volta na expressão x mais 1, tá bom? Bom, agora a gente pode cancelar então este x com esse x, já que são fatores, né? E nós então ficamos com o seguinte limite. Limite quando x tende a infinito da função 2x mais 15 dividido por x dividido por 1 mais 1 dividido por x. Tá bom? E agora a gente aplica o limite. Então vai ficar 2 vezes infinito mais 15 dividido por infinito dividido por 1 mais 1 sobre infinito. Bom, pessoal, a gente sabe que quando a gente tem uma constante dividido, né, um valor, por mais grande que seja, tá? Dividido por algo muito grande, que é o infinito, isso vai tender a zero, tá bom? Então aqui a gente pode interpretar isso aqui que é zero. E 1 sobre infinito também tende para zero. Então perceba, nós vamos ficar então com o limite de x tendendo a infinito da função 2x mais 15 sobre x dividido por 1 mais 1 sobre x. E isso vai ser igual a 2 vezes infinito, que é infinito, dividido por 1. Tá? Se você quiser, por exemplo, estender aqui, né, colocar mais 0, fazer o passo a passo, né, e 1 mais 0 também. Lembrando que, né, essas frações aqui tendem para zero. Então, somando infinito mais 0 dá infinito, 1 mais 0 dá 1, infinito dividido por constante dá infinito. Tá bom? Então, a resposta do nosso limite é infinito. Essa função, quando x tende a infinito, vai para infinito. Vou apagar aqui e volto já para a gente resolver o próximo item. Neste item, nós temos, né, uma função muito semelhante àquela do exercício anterior, o que modifica então o denominador, que é um x na quarta. Antes era apenas x, tá bom? Então, é o mesmo processo, a gente vai aplicar a substituição direta, tá, para verificar se esse limite pode ser determinado de forma direta, substituindo x por infinito.
Então vai dar 2 vezes infinito ao quadrado mais 15 dividido por infinito na quarta potência mais 1. Infinito ao quadrado dá infinito e 2 vezes infinito também dá infinito. Mais 15 dividido, infinito na quarta dá infinito, mais 1. E a gente chega à mesma conclusão do exercício anterior. Infinito sobre infinito. E nós temos aqui uma indeterminação. Então a gente vai evidenciar, né, nesse caso aqui, x ao quadrado. Tá? Muitos optam sempre em colocar, tá, o termo do polinômio dominante, né, de maior grau. Por exemplo, você colocaria aqui x na quarta em evidência. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma, tá? Mas também é possível determinar. Acredito que vocês aprenderam assim, tá bom? Mas existem, né, pessoal? Vocês têm que entender isso, que não existe apenas uma forma de resolver, tá? O interessante aqui é sempre você colocar um dos termos, tá, em evidência. Seja o dominante do numerador ou o dominante do denominador. O resultado vai dar o mesmo, tá bom? Eu acho mais fácil que daí você não precisa, colocando menor, você não precisa lembrar, né, daquelas regrinhas de 1 dividido por infinito, 1 dividido por zero, tá bom? Então fica mais simples de a gente resolver esse tipo de limite, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então nós vamos ter x tendendo a infinito, x ao quadrado em evidência, fica 2 mais 15 dividido por x ao quadrado, tá? Dividido embaixo por x ao quadrado. Então aqui fica x ao quadrado e aqui fica 1 dividido por x ao quadrado, tá? Depois eu vou colocar o x na quarta em evidência, tá? Depois eu faço aqui do lado para você ver que o resultado dá o mesmo. Então perceba que aqui você pode simplificar x quadrado com x quadrado e fica então limite quando x tende a infinito de 2 mais 15 dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Substituindo, nós vamos ter 2 mais 15 dividido por x ao quadrado dividido, vamos fazer a substituição, né? Esqueci de substituir o infinito. Então aqui fica infinito ao quadrado, aqui fica infinito ao quadrado e aqui mais 1 dividido por infinito ao quadrado. Então aqui vai ficar 2 mais 15 dividido por infinito ao quadrado, isso tende a zero. Constante sobre infinito tende a zero. Infinito ao quadrado dá infinito. 1 dividido por infinito ao quadrado, ou seja, 1 dividido por infinito, tende também a zero. Então aqui a gente vai ficar com 2 dividido por infinito. E constante dividido por infinito, novamente isso tende a zero. Então o limite da nossa função é zero, tá bom? Então vou colocar aqui embaixo o limite quando x tende a infinito dessa expressão aqui, 2 mais 15x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado, e isso é igual a zero, tá bom? Agora eu vou pegar essa parte aqui para colocar então em evidência o x na quarta, tá bom? Para você verificar que ambos, né, tanto você colocar o dominante do numerador quanto o grau maior do numerador, o denominador ou numerador, né, o maior grau, em evidência você consegue resolver, tá bom? Não necessariamente você precisa pegar sempre o maior, é isso que eu quero dizer para você, tá bom? Então perceba, colocando x na quarta em evidência, nós vamos ter limite quando x tende a infinito. X na quarta em evidência, nós vamos ter então 2 dividido por x ao quadrado, certo? Quando você multiplica, você volta em 2x quadrado, mais 15 dividido por x na quarta potência. Isso dividido por x na quarta em evidência, mais, x na quarta em evidência, abre parênteses, fica 1, mais 1 dividido por x na quarta potência.
Então aqui você pode simplificar x na quarta com x na quarta. Vamos ter então limite quando x tende a infinito de 2 sobre x ao quadrado mais 15 sobre x na quarta dividido por 1 mais 1 sobre x na quarta. Fazendo a substituição, nós vamos ter 2 dividido por infinito, tá? Perceba aqui que é infinito ao quadrado, infinito na quarta, né? Infinito elevado a qualquer expoente sempre vai dar infinito. Mais 15 dividido por infinito, dividido por 1 mais 1 sobre infinito. Perceba que esse termo aqui tende para zero, esse termo tende para zero e esse termo tende para zero. Então vai ficar aqui 0 dividido por 1, que é igual a zero. Então perceba, né, que tanto faz você colocar, né, o dominante do numerador quanto o dominante do denominador em evidência, você encontra, né, o mesmo resultado, o mesmo valor para limite, tá bom? Eu acabei não aplicando naquela outra regra, naquele outro exercício, perdão, mas se você quiser colocar no outro exercício o x ao quadrado em evidência, né, você também vai encontrar o mesmo resultado, tá bom? Então aqui só resolvi dessas duas formas para você verificar, né, que ambas encontram então o limite da função que o exercício pede. Vou apagar aqui e volto para a gente resolver o último item. No último item nós temos então uma função também muito semelhante às outras duas. O que modificou é que agora aqui nós temos um x ao quadrado, tá bom? Então, novamente vamos aplicar a substituição direta do limite. No lugar de x vamos colocar infinito. Então vamos ter 2 vezes infinito ao quadrado mais 15 dividido por infinito ao quadrado mais 1. Infinito ao quadrado dá infinito, que multiplica 2 também dá infinito, mais 15, dividido infinito ao quadrado, infinito, mais 1. Infinito mais 15 resulta em infinito, e infinito mais 1 também resulta em infinito. E a gente sabe que a divisão de infinito por infinito é uma indeterminação. Então nós temos que manipular a função de modo a fugir dessa indeterminação para poder encontrar o limite daquela função. Nesse caso aqui, como o termo dominante é o mesmo, tanto no numerador quanto no denominador, que é o x², vamos colocar então em evidência. Só deixa eu trocar de canetão aqui. Então, limite, quando x tende a infinito, colocando x² em evidência, nós vamos ter 2 mais 15 dividido por x². Dividido x² em evidência dá 1 mais 1 dividido por x². Então agora a gente pode simplificar esse x², já que viraram fatores, né? Então nós ficamos com o limite, quando x tende a infinito, da função 2 mais 15 sobre x², isso tudo dividido por 1 mais 1 dividido por x². Agora aplica a substituição do limite, vamos ficar com 2 mais 15 dividido por infinito. Lembra que infinito ao quadrado também é infinito, né? Infinito em qualquer potência continua sendo infinito. No denominador, 1 mais 1 dividido por infinito ao quadrado, que resulta em infinito. A gente sabe que constante dividido por algo muito grande, isso tende a zero, isso tende a zero. Então vai sobrar 2 dividido por 1, que é igual a 2. Com isso, então, finalizamos o exercício. O limite, então, da letra C é 2.